Podem se assentar. Queridos, quando a gente fala sobre o texto de descer, é a hora de descer o monte, eu quero que vocês se voltem para o Monte da Transfiguração. Nós vamos tentar imaginar Jesus subindo o monte, vamos tentar imaginar um momento sobrenatural de Jesus ser realmente transformado, uma metamorfose, e segundo a expressão bíblica no original, é alguma coisa que saiu de dentro dele, porque ele é Deus. Então, aquela luz, né? A voz de Deus como um milagre que se manifesta, tá? E a presença dos discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam juntos, e que, na verdade, perderam a oportunidade de vivenciar de uma maneira mais próxima a aparição de dois personagens do Velho Testamento, que foi Moisés e Elias. Em todo aquele momento sublime, que eu chamo um momento de avivamento, momento onde a identidade de Cristo, onde a realidade de Cristo como Deus se manifesta, onde num momento precioso é deixado claro para os discípulos que Jesus não era como qualquer um dos profetas, mas ele realmente recebe a voz do alto, como foi no batismo, este é meu filho amado. E ao mesmo tempo que você vê essa experiência sublime, nós que, o Pedro até gostou bastante, a gente vai vivenciar isso, Pedro gostou e diz, olha, vamos montar aqui 3 tendas, que a coisa aqui está boa, né? Está muito bonito tudo isso que eu estou vendo, mesmo sem vivenciar a realidade que Cristo vivenciou, sobrenatural. Porque quem conversou com Jesus foi Moisés e Elias, mas não conversou com eles. Pedro, Tiago, não tiveram o privilégio desse contexto sobrenatural de avivamento. Quem teve foi o próprio Cristo. Eles viram isso de longe, poderiam ter vivenciado de uma forma muito mais sublime. A gente vai ver por quê. Porque uma motivação de Cristo foi subir para orar. E eles foram para dormir. Muito incrível o radical deles. Só que tudo isso, a gente vai ver, gente, é sublime, mas eu creio que existe um monte que eu busco o avivamento, mas ao mesmo tempo existe um vale. Um vale embaixo da montanha, que é o clamor daqueles que precisam que a gente vá até eles. E às vezes a gente gosta de ficar em cima. A gente vivenciar, eu vou falar de algumas experiências de avivamento que eu já vivenciei na minha vida, onde foi delicioso, maravilhoso, mas aquilo era sustentação para que o poder manifesto da glória de Deus me capacitasse pelo Espírito, que é o executivo de Deus em missões, para que a obra pudesse ser realizada. E tudo isso a gente vai ver nesse texto. Vamos abrir a Bíblia, cada um de vocês. Nós temos 3 textos, mas que falam sobre esse relato, né? Mas eu gostaria que vocês abrissem o texto de Lucas, capítulo 9, que é o texto que nós vamos nos basear, apesar que nós temos Mateus 17, Marcos 9, falam sobre a mesma coisa, o monte e o vale, mas nós vamos nos basear no texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Podem abrir lá, queridos, o texto com vocês. O texto nos traz, a partir do 28, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, né, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões aparecem ali, falavam com ele eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se
premidos de sono. Mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. E enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma que tinham visto. No dia seguinte, eles desceram para o vale. Ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, o espírito atira por terra, convulsiona até espumar, dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão, convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados entre a majestade de Deus. O monte do avivamento e o vale do clamor. 2 realidades. O que Jesus queria é que os discípulos olhassem para ele, que era alguém que era de oração, de poder e de obediência. Essa realidade estava inserida no DNA de Jesus. E no momento que ele sobe o monte para orar, ele leva aqueles 3. Eu quero que vocês vejam o quadro, olha que coisa interessante. Ele sobe com os 3 para ensinar a vida de oração, ter a identidade que o Pedro estava com dificuldade de aceitar. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão. E ali, com a vinda de Moisés e de Elias, as palavras proféticas veterotestamentárias vão ser consumadas numa testificação de que o êxodo de Jesus precisava ser cumprido. Porque o êxodo de Moisés foi cumprido e eles conquistaram a terra de Canaã. Mas o êxodo de Jesus envolvia a cruz. E Pedro não podia, nem os discípulos podiam impedir essa caminhada. Além deles estarem tomando uma postura de impedir a missão de Jesus, eles não estavam enxergando a sua própria missão. Enquanto ele estava com os 3, os discípulos estavam lá embaixo. E sabe qual a dificuldade? Estavam discutindo com os escribas sobre lei, sobre teologia. E Cristo leva pelo menos aqueles 3 para ver se acordavam e se despertavam. E eles estavam com sono, estavam dispersos. De repente, ao acordar, começaram a contemplar uma manifestação que havia muito clara naquele momento. A primeira coisa nessa experiência da transfiguração, gente, é você ver que alguns milagres aconteceram. O primeiro milagre foi a aparição dos 2. Lembra que Moisés é o legislador, essa figura. E desde a legislação, a figura do Messias estava sendo proclamado. Então Moisés agora diz aqui: eu estou aqui, eu proclamei como legislador que ele viria, é ele. Esse é o Messias de Deus. E o maior profeta de toda a história do Velho Testamento, Elias, a voz de autoridade profética, está aqui agora e diz: é ele. Não existe nenhum outro. Veja Pedro, veja Tiago, veja João. Não é um profeta, não é um sacerdote, é o próprio Deus. E para não ficar dúvida, mais um milagre acontece. A voz de Deus. Este é o meu filho. Eu fico imaginando o impacto daquela voz testificando quem era Jesus. Então, a primeira coisa que a gente vê
na manifestação da transfiguração, é que todo avivamento vai colocar qual é o lugar de Deus e o teu lugar. É a primeira coisa que acontece no avivamento. Eu reconheço quem eu sou. E eu não me coloco, né? Lembra que ele falou, Jesus, vamos fazer para nós aqui 3 tendas. Espera um pouquinho, eu não sou igual a vocês. Eu sou Deus. E nessa figura, o avivamento, gente, é o momento que você tem com Deus, em comunhão e em manifestações preciosas de testificação que Ele existe, que Ele é real, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele realiza e que Ele quer usar você. Quando a gente busca avivamento, é porque a gente está buscando a presença viva de Deus. Se eu me prontifico em adoração, é porque eu reconheço o lugar dele e o meu lugar. E em quebrantamento, eu me permito ser tocado por ele e eu ter a experiência de intimidade com ele. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Data vênia, né? Uma questão pessoal, mas uma coisa que é muito rica. Eu creio que vocês tem avivamentos esporádicos, porque Deus ama vocês. São encontros. Me permite, gente, eu tive alguns encontros com Deus de avivamento, antes de descer à terra, para fazer o que tinha que fazer. Porque eu precisava desses encontros com Deus. E eu nunca esqueci que desde a minha chamada, essa preciosidade de adentrar no Santo dos Santos e falar face a face com Deus. E a primeira e preciosa não podia ser outra do que a minha própria chamada. E Deus fala conosco. E a minha chamada, a minha experiência, gente, o gostoso desse sobrenatural e do avivamento, diante de vales que eu teria que enfrentar, hoje são 45 anos de pastor, mas o que estava diante de mim, Deus precisava trazer ao meu coração a realidade e a testificação da presença viva da sua voz. Eu estava debaixo de uma árvore, num acampamento em Santa Catarina. Eu tinha 17 para 18 anos. E eu comecei a orar e disse, Senhor, eu vou voltar, eu vou ter que fazer vestibular, está na hora de estudar e decidir na vida. Mas eu orei a Deus e disse, com toda claridade disso que eu estou dizendo para vocês, eu expressei, Senhor Deus, a vontade do meu coração é ser pastor. Mas eu não sei qual é a sua vontade. E eu perguntei outra vez para o Senhor, Senhor, a vontade do meu coração é ser pastor? Qual é a tua vontade? E eu abri as Escrituras e a palavra dizia, faze a vontade do teu coração, porque Deus é contigo. Natan falando com Moisés, com Davi. Gente, não é só a palavra que veio, mas o Espírito se manifestou. Trazendo, eu não só chamo, mas eu capacito. Eu não só chamo, mas eu vou estar com você. E ali foi a primeira testificação poderosa do avivamento preparando para o vale. Porque eu nunca não sabia, né, quais os ministérios que eu teria. E os ministérios você acaba tendo, gente. Só que durante a trajetória dos ministérios, as lutas que você vai passando, quando Jesus sobe, o texto diz, Jesus subiu para orar. Escuta o que eu estou dizendo. A oração é constante, é diuturna, você não pode parar de buscar Deus. Jesus vai ter uma situação ali embaixo, quando ele for expulsar o demônio, ele diz, gente, esses aqui só com jejum e oração, vocês nem jejuam e nem oram. O próprio Cristo foi o modelo da busca que nós temos que ter diária, a ponto de que esse avivamento tem que estar presente. A segurança da paz de Deus, a segurança da presença de Deus, a segurança do poder de Deus e a segurança da autoridade de Deus para você exercer o ministério. É lógico que algumas coisas, eu às vezes fico pensando, né? E eu falei, meu Deus, que eu não perca algumas coisas que no começo do ministério a gente tem. Eu fui convidado para pregar numa conferência missionária, grande a conferência, e eu passei a orar e jejuar, orar e jejuar.
e buscando ao Senhor, buscando a face de Deus, a presença de Deus. E eu cheguei na cidade de Santos, cidade de São Vicente, lá em Santos, e estava cheia a igreja, o pessoal chovendo lá fora, o pessoal teve que vir, alguns vieram, né, de São Paulo, estava lotado a igreja. E eu lá subo, né, tranquilo da vida, né, para pregar. E eu geralmente levo 3, 4 sermões de garantia, por exemplo, porque, né, se Deus manda mudar, né, quero que esteja estudado, né. E eu coloquei o sermão, eu abri assim, olhei para o povo, né, eu olhei para o povo e vamos ler o texto da mensagem. Aí o povo leu. Aí eu fui falar, me deu um branco. E, gente, não sai nada. Aí eu tenho mais de um, né? Disse, nós temos mais um texto para ler esta noite. Então vamos ler o outro texto. Aí mudou o texto, né? Então, muda o texto, mudei o texto. Eu olhei para o povo, eu ia abrir a boca. Nada. Vou para o terceiro, né? Tem três opções, né? Eu fui para o terceiro. Gente, coitadinho, eles apanharam chuva. Estavam lá, eu era o preletor, né? De toda a conferência. Aí, quando eu abri o terceiro, você já sabe o que aconteceu, né? Não tinha mensagem. Aí, pastor, eu não quero perder isso de Deus. Eu olhei para o povo e disse, vocês esperem um pouquinho que eu vou orar lá atrás. Eu vou lá orar, porque alguma coisa não está certa nisso aí. Eu vou lá no gabinete, pastor, só me empresta seu gabinete. Eu fui lá, aí eu me ajoelhei, e Senhor, o que eu faço? Sabe o que Deus disse para mim? Vai lá e diga que não tem a mensagem. Vocês fariam isso? Gente, se eu não tivesse, né, pastor? Se eu não tivesse orado e jejuado, eu não teria coragem. Porque a certeza, gente, a testificação, a segurança, vem pela oração e pelo jejum. A segurança, assim diz o Senhor. É a autoridade que Deus dá, e isso vem com o avivamento. O avivamento traz a segurança da presença de Deus. Lá fui eu. Não parou a história. Eu falei, o pastor, eu encontrei com o pastor, 20 anos depois, ele disse, Calixto, aquele dia quase que eu perdi emprego, você também. Imagina, o pastor me convidou, né? Gente, eu disse assim, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Deus mandou dizer que não tem mensagem. Uau! Só que eu não sabia, gente. A ação satânica estava tão forte na igreja que as pessoas, elas ficaram presas, pastor. Como elas viraram, elas ficaram. Não se mexiam pela presença da opressão. O pastor veio, subiu ao púlpito, olhou para a comunidade, para a igreja e disse uma coisa. Hoje nós ouvimos a maior mensagem que Deus podia nos dar. Eu pensei comigo, que esse cara vai falar, né? Nós não estamos prontos para ouvir o nosso Deus. Gente, foi um quebrantamento, confissão de pecado. Eu estava hospedado numa casa, eu estava no quarto, eu vi os caras assim, pedindo perdão, sabe? Foi, lógico, depois a sequência da ação de Deus foi tremenda. Mas a gente não faz essas loucuras se atrás disso não há um avivamento, onde eu saio da presença de Deus. Gente, as pessoas têm que chegar perto de nós e dizer, este homem, esta mulher, esteve com o Senhor. Isso que Deus está esperando de nós. O avivamento traz isso. Mas o avivamento traz uma consciência tão grande que pode haver experiências ali. Vocês viram que a manifestação dele, além daquilo, apareceu a nuvem. O povo já sabia que era nuvem, já foi citado, não sei se cantado ou citado aqui, lá no Velho Testamento a nuvem acompanhou. Quando o templo foi construído, a nuvem esteve presente. Então o que significa? No momento que você está com Deus, a nuvem vai nos acompanhar. Seja o deserto que a gente for enfrentar, seja o vale que tiver diante de nós. Irmãos, vocês sabem, quando eu e minha família trabalhavam com os muçulmanos, nós tivemos um desafio tremendo na nossa vida e tivemos um pesadelo tremendo, onde toda uma equipe missionária que estava conosco nos abandonou. Ficou eu, a Silvana e mais alguém, lógico, nossos filhos.
A convicção de chamado existe. Mas é a graça de Deus que vem pelo avivamento que nos faz ficar fiéis à chamada. E como eu disse para vocês, eu fiquei cantando, hoje cantamos a Cassiana, né? Eu fiquei cantando 2 meses a da Ludmilla. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu cantava todo dia. E as pessoas diziam, essa obra morreu, a obra que o Calixto está fazendo está morta. E Deus, se estava morto, Deus ressuscitou. O que nós precisamos no avivamento é saber que há uma nuvem que vai nos acompanhar, que é a presença de Deus. Não estava com eles ali, com Pedro, Tiago, o João, por quê? Porque Jesus subiu para orar, porque Jesus estava na presença de Deus. Queridos, é infalível, ore, jejue, o impacto do avivamento alcança a sua vida, seu coração, a sua família. E sabe o que acontece como consequência? A glória do Senhor, Shekinah, a palavra que está escrita ali, o Shekinah de Deus se manifestou. E com esse Shekinah, quando o discípulo diz, Senhor, Pedro diz, vamos ficar por aqui. Jesus ensina para ele que ele tinha que voltar para o vale. Porque a gente se prepara para enfrentar. Essa situação de estarmos aqui, ela é cômoda, gostosa, né? Vocês falaram infinitamente mais, que coisa deliciosa foi beber tudo aquilo. Agora, Deus não nos enche do seu Espírito, da sua presença, para ficarmos sentados. Queridos, desçam do monte, porque lá fora vão estar os encarcerados, as viúvas, os pobres, os necessitados, e nós somos a igreja. E a autoridade que Ele nos dá, que Jesus queria que Pedro tivesse, Ele tinha Cristo. Tanto é que desceu, e os discípulos frustrados, que coisa horrível, né? Você chegar e dizer, olha, os teus discípulos não conseguiram. E Jesus, com autoridade, expulsar o demônio daquele menino. Queridos, é por causa do Cristo vivo, fruto dessa intimidade da comunhão. Sei que muitos de vocês já tiveram essa experiência, no caso como Jesus, de expulsar demônios. E nem sempre a coisa é tão simples, mas a autoridade e a intimidade nos traz revelação. Me permite um caso só que uma vez enfrentei, um dos casos. Eu fui chamado para orar por um cabeleireiro, é isso? Barbeiro, obrigado. Não, ele era cabeleireiro mesmo, que ele estava endemoniado. E eu levei mais 2 pessoas para orarem. E nós chegamos lá. Ele estava igual uma serpente no meio das cadeiras. E me fez lembrar uma coisa, Afson, vou te dizer uma coisa. Nós conversamos com uma pessoa ontem, e a pessoa disse assim, eu tenho mandado pessoas endemoniadas para outra igreja, para a Alameda, não expulsa demônio. Eu pensei isso, ela falou com toda inocência. Eu disse, não, você está enganado, a gente não dá o microfone para o demônio. A gente não dá e faz show com o demônio. Mas pode levar lá. Eu disse, mas eu fui no culto de liberdade e falei, gente, qualquer pessoa, se acontecer isso, são intercessoras, pessoas que estão... Você vê a visão que as pessoas têm, né, falha. Mas eu cheguei lá, gente, com a equipe, desculpa esse adendo, mas é importante por causa do tema. Ele arrastava igual a serpente. Aí a gente começava a orar, sabe aquele negócio que você vai junto, sai demônio, sai em nome de Jesus, poder. E nada, mas nada, era 9, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, o dito cujo não saía, o bichinho não saía. Aí eu falei, para tudo. Se ajoelhamos e disse, Senhor Deus, revela a legalidade. Senão eu vou ficar a noite toda. Gente, mas vocês acham que a gente foi sem oração? Oração, jejum, você busca primeiro o avivamento, mas você precisa descer ao vale, porque a hora que você desce o vale, você vai enfrentar esse tipo de coisa. Queridos,
A gente orando, uma senhora que estava junto disse, Deus me deu a luz. Falei, o que é? Quebra esse vaso aqui do lado. Nós quebramos o vaso, mexemos na terra, tinha uma cueca com sangue, pacto com sangue com Satanás, que ele tinha feito. Aí foi quebrado. E ele foi liberto. A legalidade foi quebrada. Precisou revelação. Só que Jesus diz que não é só Ele designa a gente como discípulo para ter essa autoridade, gente. Nós estamos orando, hoje eu vi a propaganda do avivamento, vamos sim buscar o avivamento individualmente, como igreja, como povo, vamos sim sentir a testificação da presença do Espírito, o toque do Espírito, a glória do Espírito sobre nós, mas não esqueçam de descer o vale, porque é no vale que as pessoas vão precisar que esse poder se manifeste e as vidas sejam libertas em nome de Jesus. Peço o pessoal da música subir. E eu gostaria de dizer uma coisa em especial nessa questão de descer o vale. Tem pessoas que Deus pede para chamar o vale, descer o vale com missões específicas. E essas missões a gente se consagra porque Deus foi claro para nós. Luiz e Ana, fica aqui em cima junto comigo. Nós vamos orar, Luiz e Ana, sobre comissionamento. Eles estão indo para o ministério lá em Ventania. E, gente, não tem nome melhor, né? Da cidade de Ventania. E o projeto chama-se Vento do Espírito, né? Pode vir aqui. Só que eu queria que vocês ficassem aqui do meu lado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Testificação muito forte. Tem pessoas que Deus não cansou ainda, porque a graça dele está de chamar e não vem. E Deus tem uma missão. E você sabe que tem. Eu quero que você venha se ajoelhar aqui e dizer, Senhor, eu quero dar um basta no meu não diante da tua chamada. Eu quero dizer para o Senhor, eis-me aqui. Eu gosto muito daquela música, seja sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Que você venha com essa disposição. Você sabe que Deus está chamando. Nós vamos orar por esse amado casal, mas eu quero junto, a gente vai estar orando por você. Vamos ficar em pé. Você que Deus tem tocado, que você sabe, e às vezes nem está entendendo para onde, mas sabe que Deus está chamando e você vai precisar dizer, eis-me aqui, me mostra, Senhor. Vem aqui à frente, não espere. Pode vir orar aqui, se ajoelhem aqui, e nós vamos estar orando. Pode vir em nome de Jesus. Tá? Pode vir. Nós vamos orar as pessoas que Deus tem tocado no coração. Para que realmente eu quero já que o pastor venha à frente, que vai orar pelo comissionamento dos dois. Amém? Vamos cantar primeiro, durante esse cântico, aquilo que Deus for tocando no seu coração. Aqueles que forem chamados podem vir. Vamos cantar juntos. Feliz com vocês. Feliz. Amém. Podem vir, gente, tem pessoas já vindo. Deus está mexendo lá dentro. Se Senhor, o Senhor tem mexido, está difícil. É só você dizer sim e obedecer. O resto Ele há de fazer em nome de Jesus. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Amém. Isso, vem, gente. Mesmo assim, não digo não à voz do Espírito. Eu tenho que Amém. enfrentar. Amém. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te Glória a Deus. sinto aqui. Isso. Quebra, Senhor, todas as barreiras. Vai trazer o Senhor em nome de Os Jesus. problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Baixa. Eu tenho chamado, jamais vou me Amém. calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido Amém, amém. no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não Mais alguém? Amém. de Podem mim, vir. não. Eu tenho chamado. Pode vir, gente. Sei que está havendo resistência, mas as pessoas estão permitindo ser quebradas pelo Senhor. A voz do Senhor é clara. Só diga, eis-me aqui. A vida As coisas vão de acontecer. Mesmo assim,
Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Amém. Intercessores. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. Vou pedir os pastores que já oraram com os irmãos aqui embaixo para subirem, por favor, aqui. Vamos orar pelo casal. Irmãos, eles... Cadê a câmera? O casal estava lá em Ventania sossegado. E aí Jeová botou pessoas que precisam do Evangelho. E quando temos um coração apaixonado por Jesus, irmãos, a gente não sabe nem o que fazer, nem como fazer, mas sabemos que temos que fazer. E hoje o José e a Ana passam a ser motivo de oração diária da igreja. Amém, meu irmão? Você tem que orar todos os dias, porque missionário não precisa só de dinheiro, só de projeto, precisa de jejum e oração nosso. Então agora é uma responsabilidade sua de orar por eles, para que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Eu não esqueço um amigo de turma do seminário, pastor, vem cá, médico, a esposa radiologista, fecharam a clínica, venderam o hospital, foram para o meio da Amazônia procurar índio ribeirinho. Ele deu baixa no CRM dele de médico e ela também, foram para o meio do campo missionário procurar índio que não conhecia Jesus. E os filhos falavam, vocês são doidos. Não, apaixonados. Tem uma diferença, irmãos. Talvez você não vá para o campo, mas você pode mandar recurso financeiro. Você pode, num projeto missionário, ir para um lugar como um amigo dentista que foi para o campo missionário, passar 2 meses tratando dente de gente que não tem nada de dinheiro para fazer. Ele estava lá sendo abençoado. Deus vai usar você no seu talento, com a sua capacidade. A estratégia vem depois que você diz sim para o Senhor. Amém? Vocês podem ajoelhar, por favor. O casal estava lá sossegado e Jeová falou, vocês são missionários a partir de agora. Então estenda para cá suas mãos, pastor Calixto, põe as mãos sobre eles. Pai, nós queremos abençoar teus filhos como igreja. Profetiza, igreja. Nós queremos declarar sobre os teus filhos, Pai, a tua bênção. A Ana e o José, Pai, em nome de Jesus. Eles se ajoelham como iniciando um projeto, mas se levantam com a autoridade do Senhor para tomar aquela cidade em nome de Jesus. E o vento do Espírito vai soprar em Ventania. E aquela cidade, Pai, vai ser um polo de preparação e pregação do Evangelho. E ali começa, Pai, um tempo de avivamento. E naquela cidade, Senhor, ela vai atingir a cidade mais perto, e a outra cidade, e outra cidade. E nós sairemos daqui para ir lá presenciar o que o Senhor há de fazer. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos levantou, não porque eles são melhores, mas porque são apaixonados pelo Senhor e não querem permitir que aquela cidade vá para o inferno. Ali vai ser plantada uma célula, vai ser plantado um núcleo, vai ter uma forte igreja, que dali, Pai, sairão outros missionários, e daqui a 50, 60 anos, se o Senhor não voltar, o nome do Senhor vai ser exaltado em Ventania, em nome de Jesus. Nós queremos, como igreja, profetizar, Pai, um tempo de salvação, de batismo, de restauração. E Ventania, Pai, nunca mais será conhecido, Deus, por aquilo que ela era, mas por aquilo que ela se tornará. Uma cidade onde o Senhor vai soprar um avivamento poderoso em nome de Jesus. Que os teus filhos vejam a mão do Senhor, não os furte de milagres, Pai. E que a partir de hoje, compramos essa batalha em oração pelos teus filhos,
em sustento pelos teus filhos. E declaramos, Pai, no nome de Jesus, que essa cidade será impactada pelo Senhor a partir da vida deles. E eles levam com eles, Pai, a unção que é sobre essa igreja para derramar sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Se coloque de pé. Deus abençoe os irmãos. Vamos declarar esse louvor ao Senhor bem forte. Eu tenho um chamado. Cante bem forte, vai. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Traz o pastor Calixto aqui de volta. Amém. Vem cá, varão santo de Deus. Irmão, tem que orar para Deus dar saúde a esse moço, né? Aleluia. Você pode dizer, pode aplaudir o Senhor bem forte, irmãos? Nós precisamos ser, vamos falar sobre isso a partir de agosto, né? Estamos estabelecendo 3 pilares sobre a igreja: avivamento, que envolve missões e adoração. Eu tenho certeza, irmãos, que seremos conhecidos por sermos uma igreja missionária. Posso ouvir amém? São 20 projetos, a gente chega possivelmente a 25 muito breve, com esses novos parcerias. E a nossa oração é que o Brasil saiba que de Curitiba saiu avivamento, missionários e uma adoração poderosa. Amém? Cadê a bandeira do Brasil que estava ali? Tem que orar pelo Brasil todo dia, irmãos. Tem uma bandeira ali também que eu estou vendo, ó. Vê se é do Brasil. Tem aqui, não tem aqui já, ó. Tem aqui. Não pode faltar. Tem que botar uma em cada sala da igreja. Tem que botar uma bandeira em cada sala da igreja, uma na porta, na pendurada bem alta, né, irmãos? Bota na tela aí a bandeira do Brasil, meu irmão, por favor. A nossa nação já é profetizado que é a nação do grande avivamento, irmãos. Não podemos ficar longe disso. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Irmãos, o Brasil financiava missionários em países mais ricos que o nosso. A questão não é dinheiro, a questão é o coração, irmãos. Não é o dinheiro. Eu fui pregar numa conexão missionária e uma senhorinha me trouxe um saco de moeda de oferta. Eu era missionário do interior, do estado do Rio. Projeto de revitalização de igreja. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de moeda, cara, aqui? Era muita moeda. E aquela senhora disse, eu estava juntando para entregar ao missionário. As pessoas amam missões. A igreja precisa amar missões todos os dias em nome de Jesus. Ainda é só o começo. Você pode dizer comigo, ainda é só o começo. Vamos orar. Estende para cá suas mãos, profetizando sobre o Brasil. O Brasil tem um chamado de restaurar as nações. Fecha aqui a câmera. Dá para fechar aqui mais? Isso. Nós temos um chamado, irmãos, para restaurar as nações. Pai, o Brasil tem um chamado de avivamento, de restauração das nações. Que não nos falte recursos financeiros, que não nos falte, Pai, missionários, que não nos falte, Senhor, uma palavra a levar aos 4 cantos da terra. Mas, Pai, restaura cada dia mais a igreja brasileira. Restaura, Pai, a tua igreja nesse tempo. Fortaleça a tua igreja, Deus, financeiramente, estruturalmente. Envie novos vocacionados à tua casa. Levante, Pai, vocacionados ainda mais à tua obra, Senhor. Levante financiadores, homens e mulheres, Pai, que possam enriquecer para enviar recursos missionários, Pai. Pessoas, Pai, que possam, que aqueles que têm um coração apaixonado, Pai, enviar recursos de prosperidade a eles financeira, para que eles possam financiar esses projetos. Pai, nós queremos que o Brasil vai ser reconhecido, Pai, como uma terra de avivamento. Não passe de nós esse tempo, Senhor. Que a tua igreja Alameda possa estar envolvida nesse contexto, inserida nesse projeto. Pai, não só como parceira,
mas como grande financiadora de grandes coisas em missões, em adoração e reconhecida por avivamento nessa cidade, no Brasil e nas nações. E que onde tiver, Pai, um missionário da tua igreja, Pai, não falte milagres, não falte provisão, não falte unção do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa teu filho, pastor Calixto, a equipe que com ele trabalha, todos os missionários que a tua igreja hoje sustenta, e que no nome de Jesus, Pai, teu filho tenha força para avançar, sabedoria para permanecer, e que vejamos a revitalização de muitas outras igrejas no Brasil e até fora dele, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplaude e glorifica o Senhor bem forte. Deus abençoe, meu irmão. Vá para sua casa. Ah, não vai não, peraí. Antes de você ir embora, irmãos, hoje você vai dar uma oferta missionária. Posso ouvir amém? Lá nas barracas, você vai passar na barraquinha lá, você vai comprar. Se você ia comer pizza hoje, você vai passar mal se você comer pizza hoje. Você vai comer lá na sopa, você vai... pastor, eu ia fazer um churrasco, vai passar mal. O carvão não vai acender. Passa lá na barraquinha, compra a sopa, leva para casa, leva a sobremesa. Não pode ficar nada lá com eles, amém? E se você não come o que tem lá, dê uma oferta para abençoar os nossos missionários. Vamos cantando, eu tenho um chamado. Que Deus te abençoe, vai em paz, os nossos missionários também. Deus te abençoe, irmão. Passa lá e abençoe em nome de Jesus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido.